Olá pessoal, eu sou o Pacete, host do Habitability, um podcast e videocast oferecido pela MRV & Co. Bem-vindos à intertemporada especial, onde a gente resgata muitos dos temas transversais das nossas conversas aqui no Habitability. Hoje a gente vai falar sobre o futuro do alimento. O legal aqui do Habitability é que os temas eles se conversam muito, eles são transversais. Então, se em algum momento, quando a gente está falando de futuro da cidade ou casas inteligentes, aparece consumo responsável, por exemplo. Ou a gente está falando de iluminação pública e inclusão está ali na conversa. Isso mostra que o Habitability trata de temas que são muito mais amplos e muito mais abrangentes do que a gente pensa. Hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o futuro do alimento, o futuro da comida. Esse é um assunto que aparece muito nas nossas conversas. E tem dois aspectos aqui interessantes. Primeiro, o que a gente está fazendo com a nossa comida? Qual é a relação que a gente tem com o alimento? Quando a gente traz a conversa para dentro das nossas casas, qual é a gestão que a gente faz, a programação que a gente faz da nossa semana, do nosso dia a dia? Isso tem a ver com desperdício, isso tem a ver com consciência, consumo responsável. Tem um outro elemento que aparece muito aqui e tem conexão com a cidade. A gente vive hoje um despertar sobre produzir o próprio alimento dentro das cidades, nas periferias, nos grandes centros, nas regiões onde a gente tem condomínios. Essa é uma discussão que aparece muito aqui e que ela é muito importante. Eu reflito muito sobre isso. Outro ponto, o resgate da nossa relação com o alimento. De onde vem uma cenoura? Ou que tratamento a gente dá à folha de uma couve? Ou será que é muito absurdo pensar em criar galinhas dentro de um condomínio? Não. Tudo isso aparece aqui no Habitability. A ONU estima que até 2030 a agricultura regenerativa ela pode impactar positivamente para milhões de pessoas, não só na redução de desperdício, mas na forma como a gente alimenta o mundo, reduzindo a fome. Pois bem, vamos entender agora um pouquinho mais sobre o futuro da comida e como que esse tema aparece aqui nas nossas conversas. Diáspora do cultivo. Esse foi um conceito que eu aprendi no Habitability com o Wagner Ramalho, ele é fundador da Prato Verde Sustentável. E tem uma reflexão muito interessante nesse conceito, que é reconectar-se com o alimento, mesmo morando numa grande cidade. Não é só sobre aquela ideia de onde vem o alimento ou como ele foi produzido, é muito mais do que isso. Qual é a história por trás desse alimento? E nessa conversa com o Wagner eu até lembrei da minha mãe, por exemplo, a relação que ela tem com produtos e ingredientes que remetem à infância dela. Sim, eu acho que também a questão de trazer isso, né? Criar uma diáspora do cultivo para uma sociedade, né? Principalmente para a nossa, né? Porque a cultura do consumismo, ela faz as pessoas se perder, né? Principalmente quem? A classe C e classe D. A classe média, ela já está voltando com as suas origens, plantando, cultivando, né? Pega um barquinho velho, lá já coloca ali uma terra adubada, já começa a plantar a sua hortinha. Você vai na Vila Madalena, tem restaurante com hortinha, né? Daí você vai nos melhores restaurantes, lá tem as punks. E quanto à classe C e D, se afasta cada vez mais disso, né? Isso é uma classe que mais que são afetadas com as mudanças climáticas e com a fome, né? Então, como levar isso para a periferia, né? Para esse público, né? Resgatar essa diáspora do cultivo, porque quando eu tô com dor de cabeça, eu ia da fundo da minha casa pegar um hortelã, uma menta, né? Fazer um chá. Né? Hoje em dia eu tô com dor de cabeça, eu quero ir pro shopping para comprar. Que coisa? Quais são esses valores que mudaram e como mudou para afetar essa sociedade de consumo, do consumismo? Né? Então, não é uma crítica, eu não estou criticando, né, as pessoas que consumem, mas sim dessa forma, dessas publicidades que estão chegando, que afeta essa classe C e D consumidora. Né? Antigamente a gente tinha, você coloca na mesa, tinha diversos tipos de feijões e de arroz, né? Milhos, batatas. Hoje só tem 2 ou 3 tipos, feijão carioca e feijão preto, né? Então é como a Má falou, né? Então assim, como é colocado isso para a sociedade, né? Então a gente tem que combater isso. Eu gosto muito dessa ideia de retomar a relação com a comida.
não só para crianças, né? Hoje educa-se muito mais sobre o alimento para as crianças, mas para os adultos, né? A gente que está no dia a dia, na correria dos grandes centros urbanos, essa vida agitada, a gente perde um pouco da noção do que é o alimento, né? A relação que ele tem com a nossa vida. E depois dessa conversa sobre Habitability, eu passei a fazer esse exercício. O que esse alimento significa para mim? Qual a história que esse alimento tem na minha família, por exemplo? Né? Por que minha mãe usa determinado tempero ou esse tipo de ingrediente? Essa é uma reflexão muito legal e que conecta também com outro aspecto que o Wagner traz, que é a relação da comida com a sustentabilidade e o ambiente. É indissociável, não dá para separar uma coisa da outra. Está tudo conectado, tanto a fome, a degradação ambiental e o meio ambiente estão conectados, é sistêmico. Se afeta um, vai afetar toda uma cadeia. Né? Então a gente não tem que pensar só na questão econômica, só na questão ambiental, né? Então a gente tem que pensar num pensamento sistêmico para chegar nesses lugares. Né? Então a gente sabe onde que tem o centro financeiro, na Paulista, na Faria Lima, né? Mas, por exemplo, a gente pode produzir horta em cima desses prédios, né? Fazer um outro ambiente, entrar dentro desses estabelecimentos, dessas empresas, para levar uma alimentação mais saudável, uma alimentação que vai alimentar, uma alimentação que alimenta, não os ultraprocessados, né? Porque a mesma questão, eles chegam em casa, vão ter a mesma informação, né? Que o miojo é mais rápido, uma alimentação, eu vou no restaurante comer uma comida, né? Eles podem produzir, resgatar isso dentro da sua casa, com uma taioba, com as punks, os peixinhos, né? Que eu vou plantar dentro desses hall, né? Punks, né? Taioba, né? Capuchinha, é onde que eu vou poder passar ali naquela pracinha e pegar e vou levar para minha casa, aquela empresário que fala, vou pegar aqui, eu sei que é uma taioba. Entra na educação também, né? Então, política, né? Então, assim, a questão da fome é político, não é geográfico, né? Mas também vai afetar também toda uma cadeia, né, dos grandes centros, né? Porque também, se não levar essa informação como educação também, eles não têm acesso. Né, eu não sei, o que é isso? É uma taioba, uma folhona? Isso daí não como também, né? Então tem que levar isso também para eles. A Marina Ferreira, que é líder de projetos na Pé de Feijão, ela aborda uma questão sobre segurança alimentar. E aí vai muito além do que a gente estava falando no início. Segurança alimentar é garantir que as pessoas tenham a possibilidade de se alimentar. E isso está relacionado à política pública, está relacionado a consumo, tem responsabilidade das empresas e por aí vai. E é mais um elemento importante dessa conversa. Nessa ideia de alimento do futuro, comida do futuro, será que a gente está garantindo a segurança alimentar para todos? Para a gente ter essa segurança alimentar, o Wagner trouxe muito o cenário que a gente encontra, né, nas nossas cidades, nas periferias. Mas é isso, assim, né? O acesso. Você precisa ter o acesso físico ao alimento de qualidade e o acesso financeiro. Precisa ter dinheiro para poder comprar. E esses alimentos têm que estar disponíveis. Então, quando, né, o Wagner fala de desertos alimentares, tem um conceito também de pântanos alimentares, que é quando você tem um alimento, mas é um alimento de baixa qualidade nutricional. Então, que foi o exemplo que ele deu, do industrializado. Exatamente, das pizzas. Então, assim, tem que ter, para ter segurança, você tem que ter um alimento de qualidade disponível ali também. Não é qualquer alimento. Para você usar esse, então, para você preparar esse alimento, você precisa ter uma água encanada de qualidade, você precisa ter o gás. Então, envolvem, né, outros aspectos que não só o alimento em si, mas como que eu consigo produzir ele, se eu consigo reproduzir os meus meios culturais. Então, assim, eu venho de uma descendência do Nordeste, eu consigo encontrar aqueles alimentos que eu tenho referência, né, na minha infância, alimentos que a minha avó preparava, que minha mãe preparava para mim. Então, também envolve isso, a reprodução cultural da alimentação. E aí tem as questões de agência que a gente fala, que é as pessoas terem o poder de escolher. Então, também, de novo, está muito relacionado aos pântanos e desertos alimentares. Assim, às vezes as pessoas não estão tendo o poder de escolha porque aquele alimento não está disponível no seu território, ou então ela não tem a informação. Porque a gente tem uma indústria alimentícia muito poderosa que produz um alimento de baixa qualidade e ela tem uma propaganda, né, muito forte vendendo aquele alimento que
tem uma baixa qualidade nutricional, como se ele fosse muito legal. Então, a desinformação também diminui essa agência, né? Esse poder das pessoas de escolherem o que elas querem comer. E a sustentabilidade, né? Então, aí a gente vai olhar também como que esses alimentos que a gente está consumindo, de onde eles estão vindo, como eles estão sendo produzidos e se essa forma como eles estão sendo produzidos vão permitir que as presentes e futuras gerações também consigam, né, ter segurança alimentar. A Marina trouxe 2 termos interessantíssimos nessa conversa: pântanos alimentares e desertos alimentares. Dentro de grandes cidades, são faixas e localidades onde a gente tem desafios em relação ao alimento. Não só no consumo, mas na possibilidade de produzir e de ter aquele alimento disponível. São conceitos que valem muito a gente se aprofundar e entender mais um pouquinho. E a Josivete Pereira, que ela é pesquisadora e ativista da mobilidade urbana ativa, olha que legal, a Josivete ela está relacionada com mobilidade, mas mesmo assim ela trouxe o assunto alimento para a conversa, de novo mostrando que está tudo relacionado. Mas ela traz, e muito pela vivência que ela tem de circular pela cidade, especificamente na cidade de São Paulo, de bicicleta e olhando para os lugares, olhando para as hortas que existem na cidade, ela consegue trazer um pouco desse olhar. Como que a gente consegue inserir numa cidade a produção de alimento e ressignificar a nossa relação com o alimento? Uma das grandes responsabilidades é manutenção dos mananciais. Por exemplo, isso é um ponto que quase nunca se discute na cidade. Às vezes a gente passa em construções e vê aquele aguaceiro, aquilo dá um aperto no coração. A gente tem na cidade de São Paulo mais de 300 rios sucumbidos, soterrados, engolidos por tudo, pelo asfalto, por excessos de edificação, por tudo. E por que essa água não é disponibilizada de outra forma e que ela possa, enfim, ter outros cursos que não ser uma água desperdiçada, né? Eu estou falando de meio ambiente. Isso pode ser usado para hortas, aí eu vou trazer utopias, mas que eu acho que é importante a gente pensar nas utopias na cidade. A gente pode pensar em hortas comunitárias, em lugares que antes estavam a esmo, e lugares na cidade, a cidade sendo usada também para essa troca do afetivo. Eu acredito muito nessa troca do afetivo. A gente está com uma cidade cada vez menos arborizada, o que está causando um aumento da temperatura. A gente tem vivido esses picos aí de calor nas últimas semanas de setembro. A gente chegou em São Paulo a 42 graus. A gente nunca teve essa temperatura aqui. E isso está correlacionado diretamente com menos arborização, com mais asfalto, com menos absorção das águas, porque se eu não tenho árvores, se as árvores não fazem todo o processo químico que ela faz, que é de mandar os ares lá fazer as trocas para ter a chuva, isso está acontecendo